eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar a todas as senhoras, todos os senhores, telespectadores da TVA, também senhoras e senhores ouvintes das redes digitais da LESC. Mas cumprimentar, sobretudo, os nossos alunos e alunas que vieram de vários municípios de Santa Catarina para participar de atividades no âmbito interno da Assembleia, de conhecer a Assembleia Legislativa, de conhecer o processo legislativo de Santa Catarina. Não temos quórum ainda para tratarmos da tramitação de projetos e deliberarmos sobre eles. A nossa comissão, a Comissão de Finanças e Tributação, ela é composta por 9 deputados. E para ter quórum para deliberar, nós precisamos de 5 deputados. Infelizmente, ainda não temos quórum por causa de várias atividades externas. Tem hoje reunião com o governador do Estado, tem reunião no BRDE, tem reunião na FACISC. Então, por isso que alguns deputados ou estão um pouco atrasados ou não poderão estar presentes. Mas temos aqui, este deputado que vos fala é o deputado Marcos Vieira, sou o presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, e já exerço o 5º mandato de deputado estadual. Aqui a meu lado está o deputado Antídio Lunelli, que eu passo a palavra para ele se apresentar um pouquinho. Deputado Antídio, por gentileza. Um bom dia a todos e a todas que nos acompanham neste momento. Eu quero saudar aqui, de uma forma muito especial, na pessoa dos acadêmicos indicados pelo nosso gabinete ao programa Estágio Visita, a Victoria Luíse da Silveira Madres, a Sofia Beatriz da Rosa, a Emanuele Fernanda Duarte Schmidt, ambas do Centro Universitário Católico de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, e ao Gustavo Gomes Jean Cristófaro, da Universidade Federal, e dizer que vocês tenham aqui todos um bom aprendizado aqui na nossa casa, na Casa do Povo. Aos demais que não me conhecem, sou deputado Antídio Aleixo Lunelli, de Jaraguá do Sul, fui prefeito 2 vezes no nosso município e hoje estou aqui na nossa Assembleia Legislativa, trabalhando por todo o estado de Santa Catarina. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, senhor presidente. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência, para se apresentar, por gentileza. Presidente Marcos Vieira, demais colegas, Antídio Lunelli, Alex Brasil, eu tive o privilégio de chegar uns 10 minutinhos antes e, de algum modo, poder antecipar uma conversa muito rápida, muito breve. Tomei a liberdade, meu caro presidente, de adiantar um pouco do que eles poderiam acompanhar da reunião da nossa comissão, uma das comissões permanentes da Casa, e assim como o deputado Antídio Lunelli, e realmente há uma aproximação visual aqui que chegou a confundir um dos nossos queridos integrantes do Estágio Visita, mas ele já esteve aqui cumprimentando o deputado Antídio Lunelli. Eu tenho o prazer de ter indicado a Letícia, onde é que está a Letícia Meurer, de Urubici, deve ter ido ao banheiro, provavelmente, mas está entre vocês e representa exatamente a vinda de jovens que se interessam por política e que eu espero se interessem ainda mais a partir do momento em que compreendam o funcionamento de uma casa legislativa. Vocês estão, eu não tenho a menor dúvida em falar isso, é o meu primeiro mandato, tenho total liberdade para dizer isso, porque sou novo na casa, mas entre as assembleias legislativas do país, Santa Catarina, tanto estruturalmente, logisticamente falando, essa parte da Assembleia foi construída nos anos 70. Imagine o visual, a capacidade de antecipar futuro. Ainda hoje é uma das 3 melhores assembleias legislativas do país. E pertence a vocês, como eu disse, não só para visitar agora, mas para voltarem o mais rapidamente possível como deputados e deputadas estaduais.
não deixem de aproveitar essa visita também para consolidar a mentalidade de que precisamos de jovens na política. Ingressem nos partidos que vocês conhecem nas suas cidades, não deixem que a política seja feita por pessoas que tenham outros interesses que não o de melhorar a vida das pessoas em sociedade. Então, parabéns a vocês por terem aceitado o convite dos seus deputados e de estarem aqui, e nós desejamos que vocês fiquem muito à vontade, ao final da reunião, inclusive, para virem conversar conosco, para perguntarem o que vocês tiverem dúvida e para visitarem os nossos gabinetes. O meu é o 110, subindo o primeiro andar de frente, tem um totem branco na frente dele, não se acanhe de bater na porta e pedir para entrar. A porta estará aberta. Obrigado, presidente. Deputado Alex Brasil, Vossa Excelência, para sua apresentação. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo, assim como os nobres colegas deputados aqui presentes, Antônio Lunelli, e, quem sabe, nosso próximo vice-governador, né? Já que as nossas juventudes já aclamam sobre isso. O universitário que me confundiu chegou e me disse: o senhor vai ser candidato a vice-governador? Eu disse: Sacramento, não sou eu. Não, está me confundindo, mas muito bem, fiquei felicíssimo pela confusão, porque tem um carinho muito especial pelo nosso deputado Antônio Lunelli. Cumprimento também o nobre deputado Mário Mota e todos vocês que hoje se fazem presente mais uma vez. Nós já tivemos uma boa experiência ontem na CCJ. Eu não faço parte da Comissão de Finanças, mas hoje estou representando o deputado Lima, que teve um problema de saúde, logo estará de volta, e também é uma oportunidade de estar novamente com vocês aqui. É bom que vocês estão aprendendo um pouco como funciona o nosso rito. Às vezes a gente até tem esses percalços aqui de não dar o quórum, daí liga para um deputado, liga para outro, substitui, e assim a gente vai tentando dar conta de todas as demandas do nosso dia a dia. Assim como o deputado Mário Mota, quero colocar o gabinete 111, vou fazer um merchan do meu gabinete aqui também, né, deputado? Por favor. Quem quiser passar por lá, ele está de portas abertas para recebê-los, todos vocês. Cumprimentar a minha indicada, minha estagiária Maura de Palmitos. E vamos torcer para que a gente consiga ter quórum aqui, para que vocês possam acompanhar mais uma das comissões que são as mais importantes da Casa, que é a CCJ, que vocês acompanharam ontem, e a de Finanças, que vocês vão acompanhar hoje. Sejam muito bem-vindos novamente. Obrigado. Obrigado ao deputado Alex Brasil. Mas vamos continuar um pouco mais. Quero registrar aqui a presença de representação de Alfredo Wagner, Ascurra, Blumenau, Bom Retiro, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Indaial, Itajaí, Itapema, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Maravilha, Palhoça, Palmitos, Penha, Pomerode, Presidente Getúlio, São João do Itaperiú, São José, Tubarão, Urubici, Urupema e Vitimaçum. Deixei de citar algum município? Todos? E os cursos, isso é muito importante. Temos aqui alunos que fazem a faculdade do curso social, psicologia, agronomia, jornalismo, engenharia civil, ciências econômicas, administração, educação física, ciências sociais, fisioterapia, ciências biológicas, oceanografia, engenharia da computação e direito. E o que me chama a atenção é que todos os presentes têm 37 alunos de direito. Levante o dedo quem cursa direito. Expressivo, muito expressivo. Quero dizer a vocês que eu sou advogado, eu já tenho 45 anos de formado em Direito, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 1980. Advoguei por longos 25 anos. Hoje não advogo mais, porque me dedico exclusivamente à militância política. Mas o curso de Direito, para mim, e não desprezando as outras, é a ciência mais perfeita que existe. Mexe com toda a nossa vida, desde a nossa concepção até por um bom período pós-morte. Então, o Direito é realmente, para mim, uma das ciências mais completas. Mas eu queria
continuar um pouquinho, e vou falar um pouco também sobre a Comissão de Finanças, mas eu queria falar um pouquinho. Chegou a deputada Paulinha? Está chegando, tá bom. Santa Catarina é um estado diferente. Santa Catarina é um estado diferenciado em relação a outras unidades da Federação Brasileira. Nós temos somente 1,1% de todo o território nacional. Nós temos somente 3,4% da população brasileira, mas Santa Catarina é um gigante. Santa Catarina é o 6º maior produtor de alimentos do país. Santa Catarina é o 6º maior em arrecadação de impostos. E Santa Catarina é o 7º maior exportador do Brasil. Vou traduzir isso falando um pouquinho do que Santa Catarina produz. Para vocês terem uma ideia, Santa Catarina é o maior produtor de suínos do Brasil. É o maior exportador de suíno do Brasil. Santa Catarina é o 2º maior produtor de frango do Brasil. E é o maior exportador de frango do Brasil. O agronegócio brasileiro nasceu na cidade de Concórdia. Quem é de Concórdia, levanta o dedo, por favor. Nasceu na cidade de Concórdia. Nasceu na cidade de Concórdia com o nascimento da Sadia. A Sadia hoje é a marca de alimentos mais lembrada no Brasil. Então, nasceu lá nos anos de 1940, mais precisamente em 1944. Mas Santa Catarina também é o maior produtor de maçã do Brasil. Santa Catarina é o maior produtor de alho do Brasil. Santa Catarina é o maior produtor de pescado do Brasil. Nós temos cerca de 540 quilômetros de costa, mas hoje a piscicultura ela avançou muito no Brasil. Também está aqui conosco a deputada Paulinha, que depois eu vou conceder a palavra para ela para poder se apresentar. Então, Santa Catarina também é o maior produtor de pescado do Brasil. Mas nós também temos, não só destaque na agroindústria, e, aliás, eu esqueci de falar, Santa Catarina, nos últimos 12 anos, passou do 10º produtor de leite do Brasil para o 3º lugar em produção de leite. Nós só estamos atrás de Minas Gerais e do Paraná. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Pinhalzinho, lá perto de Maravilha, passou a ser a 2ª maior processadora de leite do mundo inteiro. Uma cidade com um pouco mais de 25 mil habitantes, mas passou a ser a 2ª maior processadora de leite do mundo inteiro. Isso para nós nos orgulha muito. Mas Santa Catarina, além do agronegócio, também se destaca em outros setores da economia. Nós temos aqui, que é a terra do nosso deputado Antônio Lunelli, uma empresa que se tornou líder mundial na fabricação de motores elétricos do mundo inteiro, que é a WEG, com plantas em quase 20 países do mundo inteiro. Isso nos orgulha muito. De cada 10 geladeiras fabricadas no mundo inteiro, cerca de 5 geladeiras têm motores fabricados em Santa Catarina. De quase todos os eletrodomésticos que nós temos nas nossas casas, tipo liquidificador, batedeira, enfim, outros pequenos eletrodomésticos, quase 100% deles têm motores fabricados em Santa Catarina. Pode mudar o design, mas internamente as principais peças são fabricadas em Santa Catarina. Santa Catarina é muito famosa na indústria têxtil. Quem é de Blumenau sabe disso. Nós temos a Hering, a Schlesser, nós temos outras, né? Jaraguá do Sul também é muito forte, São Bento do Sul é forte. Tem a fiação, a Lunelli está aqui, que ele é um dos sócios. São Bento, nós temos a fiação São Bento, que é uma das mais antigas de Santa Catarina. Nós temos a Tigre é catarinense, que são os condutores de água que vem à nossa casa. A Docol é catarinense, a Porto Belo é catarinense, a Perdigão é catarinense, a Aurora é catarinense. Enfim,
Santa Catarina é esse estado privilegiado. Santa Catarina não é um estado altamente consumidor de produto acabado de prateleira, não é. Santa Catarina é, sim, um estado altamente consumidor de matéria-prima. Aqui, nós consumimos a matéria-prima, transformamos e botamos na prateleira dos outros. Tanto é verdade que Santa Catarina exporta hoje para cerca de 180 países do mundo. E tudo isso tem a ver com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa colabora muito para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. E esse alto índice de produção e exportação passou aqui pela Assembleia Legislativa, por esse plenário onde vocês estão. Quando em 2019, 2020, os 40 deputados fizeram a revisão da concessão dos benefícios fiscais e incentivos fiscais e resolvemos a questão das finanças de Santa Catarina. Hoje, o Estado de Santa Catarina está muito bem financeiramente, com muito dinheiro em caixa, possibilitando o governador do Estado a executar dezenas de obras em favor da sociedade catarinense. Tudo isso deve-se à Assembleia Legislativa, que de comum acordo na época com a Secretaria de Estado da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado, nós resolvemos a questão financeira de Santa Catarina. E se resolvemos a questão das finanças de Santa Catarina, tá, quando examinamos a questão dos benefícios fiscais e incentivos fiscais, então nós vamos entrar agora no campo da Comissão de Finanças e Tributação. Então, resolvemos a questão financeira, as finanças do Estado, mas quando nós tocamos na questão da tributação em Santa Catarina. E a questão de tributação e finanças está previsto, primeiro, no artigo 73 e seus parágrafos incisos, onde trata de quais os campos temáticos ou áreas de atividades que atua a Comissão de Finanças e Tributação, cabendo-lhes, entre eles, exercer a sua função legislativa e fiscalizadora. E o principal projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa anualmente é a Lei Orçamentária Anual, que deve dar entrada na Assembleia Legislativa até o dia 15. Diz a Constituição de Santa Catarina que a Lei Orçamentária Anual, que é remetida pelo Poder Executivo para esta Casa, tem que dar entrada até o dia 15, para que possamos examinar e votar ela no todo, empate ou até rejeitar, né, até o fim desse ano, quando a Assembleia entra em recesso. E o que é a LOA? A Lei Orçamentária Anual é aquela lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício seguinte. Então, esse ano, nós vamos tratar da Lei Orçamentária Anual, que vai gerir as nossas vidas no ano de 2026. Vai estipular quanto cabe ao Poder Executivo, quanto cabe ao Poder Legislativo, quanto cabe ao Poder Judiciário e como cabe às outras entidades, que é o Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Contas e a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que são poderes e órgãos e entidades que têm percentuais junto ao orçamento do Estado. E o Poder Executivo, ele recebe, evidentemente, a maior fatia. E é ele que executa as obras que faz transformar os anseios da sociedade catarinense em realidade. E também tem um outro artigo, que é o artigo 211 do nosso regimento interno, que trata das competências exclusivas da Comissão de Finanças, dentre os quais está a LOA, que eu falei agora há pouco, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, a Comissão de Finanças e Tributação é realmente uma importantíssima comissão permanente que faz parte da estrutura da Assembleia Legislativa. E as nossas reuniões, como as reuniões das demais comissões, elas não se dão aqui no plenário, se dão nas duas salas que são apropriadas, que foram feitas para lá realizarem a reunião das comissões temáticas da Assembleia Legislativa. Nós fizemos as nossas reuniões aqui no plenário quando nós temos, né, questões importantes, como a presença de todos vocês no dia de hoje. Então, vocês estão conhecendo a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, vocês que estão aí numa idade boa, iniciando as suas vidas profissionais, têm muito que aprender. E que sabe Deus, né, desse elenco de mulheres e homens que aqui estão, como a deputada Paulinha, né, muitas mulheres deverão sair, né, do campo universitário para ingressarem posteriormente no campo político, serem vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, deputadas estaduais, federais, né, vice-governadoras, governadoras e até presidente da República, né? Somente o destino vai
traçar o futuro de cada um de vocês. E que Deus permita que cada um tenha realmente um futuro muito, muito brilhante. É o que nós desejamos, que fizemos parte desta comissão. Então, feito esse introito, nós já temos quórum com a presença da deputada Paulinha, mas antes de iniciarmos a nossa pauta propriamente dita, eu passo a palavra à deputada Paulinha para fazer a sua apresentação, como foi feito com os demais deputados. Obrigado, deputado Marcos. Bom dia, pessoal. Bem, deixa eu dizer para vocês que a primeira vez que eu entrei aqui, me lembrei disso agora, né? Como a gente, às vezes, revisita o passado sem se dar conta, né, Marcos? Eu, olhando para vocês, eu lembrei que a primeira vez que eu botei os pés na Alesc, eu estava me formando no ensino fundamental, era, na época, ainda o 8º ano, não era 9º ano, e eu vim aqui visitar o parlamento para... Nós tínhamos um livro-ouro, isso é lá de 1900 e batatinha, não é da época de vocês. Mas eu venho de uma geração que, quando a gente se formava, seja no ensino fundamental e no ensino médio, a gente se juntava para fazer uma viagem ou uma formatura bacana. E aí alguém lá disse, vamos visitar os deputados estaduais. Eu tinha 12 para 13 anos, porque eu me formei muito cedo no ensino médio, era uma pirralha. Foi o primeiro dia que eu botei o pé aqui no parlamento, para visitar um livrinho, pedindo contribuição, um trocadinho para os deputados, para a nossa formatura. E eu não consigo me lembrar algum deputado que eu visitei naquele dia. A gente foi, assim, extremamente bem recebido, porque essa casa, ela abraça as futuras gerações. Todas as vezes que tem, do pessoal que vem do 4º, 5º ano ao de nível superior aqui nessa casa, que encontra um deputado, pode ser o de mais esquerda ou mais direita, não importa. A gente para receber, porque a gente trabalha muito por vocês, né? E eu me lembro, Marcos, que teve um dos deputados que me recebeu e disse assim, olha, essa menina aí vai ser deputada um dia, vai ser política, né? Mas eu era uma pirralha, nem tinha a menor ideia que isso pudesse acontecer na minha vida, e eu tive a graça divina de, depois de eleita vereadora, ter sido a primeira mulher vereadora eleita em Bombinhas, e a primeira mulher eleita, e a primeira líder reeleita na minha cidade, que chama Bombinhas. Quem conhece Bombinhas, levanta a mão. Ai, quem não conhece ainda tem que ir, pessoal, porque é uma cidade escandalosamente linda. E, por fim, a vida me trouxe para cá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Vocês estão olhando, olhem para vocês, né? Nós temos um grupo muito equânime em termos de gênero aqui. Eu acho que, se parar para contar, é capaz até de ter mais meninas do que meninos. Por um lapso, eu nem sou da Comissão de Finanças, eu vim aqui porque o meu colega está num outro compromisso e os meninos me cataram, porque nós só somos de 40, nós somos apenas 3 mulheres nesse parlamento hoje. E eu vou dizer para vocês, meninas, o que vai acontecer com aquelas que se interessarem pela política mesmo assim. Vocês estão na faculdade, algumas já namoram, daqui a pouco vocês vão engatar num relacionamento sério e vocês vão casar, e naturalmente que a maioria de vocês vai se engraçar pela maternidade, porque isso está no nosso espírito, e quando nascer o bebê, então, esquece. A política, por mais que vocês escolham o marido mais extraordinário da galáxia, nós nos imputamos responsabilidades que são nossas, né? Pela história, pela participação da mulher na família, e não vai sobrando tempo, tu entende? Não é que a mulher não gosta ou não se interessa ou não quer, não dá agenda. O homem sai do trabalho, ele consegue ficar numa reunião. As grandes decisões da política, eu aprendi a beber, e hoje eu bebo cachaça, o Marco sabe, porque se eu beber vinho, precisa beber muito para mim ficar de pilequinho, porque o fato é que grande parte das decisões estratégicas a gente toma, não é só aqui. A política, ela toma 100% da vida de um ser humaninho, entende? E não é a minha história, é a história de todos aqui. É muita resiliência. E é muito chato o jeito que a sociedade olha para nós, porque 99%, tá bom, eu exagerei, 90% do tempo nós somos muito grandes no espectro
o parlamento tem muita grandeza. Nós podemos se matar e se brigar e ter as nossas diferenças, mas quando é algo que realmente interessa para a população, a gente vota junto. E não é porque a gente faz acordo ou porque alguém ganha alguma vantagem. É porque existe um sentimento de preocupação com as pessoas. Ninguém vira político longevo, tantos e tantos anos como o Marcos se tornou, se ele não for passional, se ele não se importar. O Marcos Vieira, ele fala para a gente, muitas vezes, a hora do político se aposentar é quando ele não consegue mais se sentir tocado pela dor do próximo, quando a gente não consegue mais encher o olho de lágrimas, quando vê um bebê perfeito morrer na maternidade, por exemplo, que ultimamente eu estou obcecada por essa lei das 39 semanas, porque eu não consigo admitir que na iniciativa privada, se tu vai pagar o teu parto, tu escolhe até o dia, a lua, que vai nascer o bebê, e se tu vai para o SUS, tu é obrigado a esperar pelo parto normal, até que, lamentavelmente, alguns bebês morram, entende? Todos nós aqui, todos os nossos deputados têm contribuições ricas para o parlamento. E eu só queria, terminando já, porque a gente tem serviço e vocês têm mais coisa para fazer do que ficar aqui me ouvindo, eu queria deixar esse recado para todos e para todas. Meninas, se vocês se sentirem tocadas pela política, se esforcem para não abrir mão dela. Eu me sujeitei a criar 2 bebês, que hoje já têm 28 e 24 anos, no meio das reuniões de partido e com todo mundo ajudando a cuidar um pouquinho. Tem que ser assim. Se vocês estiverem dispostas, insistam, porque a gente precisa de mais mulheres na política. E a gente precisa, meninos, de grandes homens também. Um beijo, sejam muito bem-vindos e que vocês aproveitem esse período de estágio de visita aqui. Tá Presidente. bom? Vamos lá. Beijo. Antes de iniciarmos a pauta, Presidente, deputado Mário Mota. me permita um breve à parte. Primeiro, 22 homens, 21 mulheres. Uma delas não está presente, eu contei também a Letícia, de Urubici. Então, muito equivalente. Segundo, tudo que ela falou para vocês, mulheres, eu peço licença para falar para os homens. Escolham mulheres muito compreensivas, porque, por mais que vocês queiram se dedicar à política, vocês vão precisar ter mulheres em casa que compreendam isso. Então, tudo que ela... À exceção da maternidade, mas até ajudar a segurar. E tenham ao lado de vocês grandes mulheres, porque não é fácil. Tenha certeza disso. Eu quero continuar um pouquinho, mas perguntar para vocês. De todos vocês, quem não conhecia Florianópolis? Levante o dedo. Quem não conhecia? 1. E quem não conhecia a Assembleia Legislativa? Bastante, bastante. O prédio da Assembleia Legislativa é o espaço público mais visitado de Santa Catarina. Mais visitado. Mais visitado que uma Secretaria de Estado, mais visitado que qualquer órgão do Ministério Público, mais visitado que qualquer órgão do Judiciário, enfim. Esse espaço aqui realmente é o espaço que pertence verdadeiramente à população catarinense. São milhares e milhares de pessoas que por aqui passam todos os meses. Tá? Então, tenham bem claro isso. E que vocês voltem sempre. Tá? E, como todos já conheciam o Florianópolis, à exceção de 1, eu vou perguntar. Vocês sabem a origem do nome Florianópolis? Alguém conhece a história? 1 conhece, 2, 3, 4. Então, sucintamente, né? O porquê Florianópolis? A nossa capital chamava-se Desterro. E por que mudou de Desterro para Florianópolis? Foi na época entre o período da monarquia e o período da república. Os monarquistas, na época, eles não se sentiram confortáveis com o novo regime implantado no Brasil. Eles queriam permanecer com o regime monárquico. E se revoltaram contra, né, o ato republicano. Em razão disso, dezenas de catarinenses foram mortos na ilha de Anhatomirim. Né? A República da época aprisionou dezenas de catarinenses de famílias tradicionais, né, e assassinaram na ilha de Anhatomirim.
Então, alguém, na época, sugeriu mudar o nome de Desterro para Florianópolis. Por quê? Porque o presidente da República chamava-se Floriano Peixoto. Então, Florianópolis, cidade de Floriano. Floriano era o general, presidente, e Poli, cidade. Então, mudou-se. A hora que mudou-se o nome de Desterro para Florianópolis, acabou-se, né, com os assassinatos na época da mudança da monarquia para a República. Mas, de lá para cá, nós tivemos sérios problemas de separatismo. Tá? Primeiro, com a Guerra do Contestado, que foi a maior revolta social da história do país, né? Não fosse os jagunços e os caboclos, da BR-116 para cima, talvez nós estaríamos hoje pertencendo ao Paraná e à Argentina. E aí é que surgiu a ideia de se fazer a Ponte Hercílio Luz, aqui, como forma de fazer a unificação do território catarinense. E o grande visionário foi o governador Hercílio Luz, que a ponte deveria se chamar Ponte da Independência, mas por ter falecido antes, mudou-se para a Ponte Hercílio Luz. Depois veio o grande movimento separatista, que é a criação do Estado de Iguaçu, tá? Que também não deu certo, e que foi aí depois um outro grande visionário, que foi o governador Celso Ramos, que fez a unificação de vez por todas de todo o território de Santa Catarina. Então, Santa Catarina é um estado pequeno, mas é um gigante perante, né, o Brasil, perante as outras unidades da federação. Mas eu queria convidar a todos, a deputados e os deputados, para que possamos ir ali na planície, junto com eles, tirar uma foto para ficar para a história do parlamento. Vamos ali, gente? Vamos lá. Senhoras e senhores, senhora deputada, senhores deputados, vamos tomar assento à mesa diretora para finalmente darmos início aos trabalhos da Comissão de Finanças. Deputado Antídio, deputado Mário Mota, deputado
Alex Brasil, deputada Paulinha, vamos tomar assento. Senhores e senhoras, havendo quórum regimental, dou por aberta a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. E as senhoras deputadas e senhores deputados receberam seus respectivos gabinetes cópia da ata da 20ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontra aprovado. Recebemos as seguintes comunicações. Primeiro, do deputado Sargento Lima, que ainda se encontra em recuperação, não podendo estar presente, indica o eminente deputado Alex Brasil para substituí-lo. Seja bem-vindo. Da mesma forma, recebemos o ofício do deputado Camilo Martins, que, por não poder comparecer, indica a deputada Paulinha. Seja bem-vinda também a deputada Paulinha na reunião de hoje. E ainda recebemos o ofício do eminente deputado José Milton Schaefer comunicando a ausência, ou seja, agenda externa. Vamos aos projetos de lei em poder dos senhores deputados. Tenho em meu poder o projeto de lei que trata, projeto de lei de número 0544/2025, que autoriza o Poder Executivo a prestar contrapartida à garantia oferecida pela União em operação de crédito externo, a ser celebrada pela Celesc Distribuição e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O projeto de lei de origem do Poder Executivo e tramita nesta Casa. O projeto de lei prevê um empréstimo da ordem de 243 milhões de dólares a serem aplicados na modernização das centrais elétricas existentes, implantação de subestações abaixadoras de tensão, também implantação de linhas de distribuição de alta tensão, aquisição de terrenos e indenização de faixas de passagem, também ampliação e melhoramento de rede alimentoras, também ainda para medição inteligente, também centro de controle e operação, frota elétrica, baterias acumuladoras, subestações móveis e também para investir em fortalecimento institucional da sua política de gênero e inclusão mediante ações de capacitação. Então, é um empréstimo que as centrais elétricas de Santa Catarina desejam obter junto ao Banco Interamericano, tem um aval do governo federal, mas tem que ter a contrapartida, a contragarantia do governo do Estado. Então, nós temos que autorizar. Quem autoriza é a Assembleia Legislativa. O projeto de lei que tramita na Comissão de Finanças e Tributação, ela pode ser terminativo ou não. Nesse caso, é terminativo aqui. Por quê? Porque já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, tá? Que é a comissão que trata da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e agora veio para a Comissão de Finanças para tratar da pertinência ou não de nós autorizarmos a Celesc a contrair esse empréstimo. Ele não vai tramitar em outra comissão. Daqui vai direto para o plenário. Mas, se tiver emenda, volta para a Comissão de Constituição e Justiça para examinar a legalidade, juridicidade e constitucionalidade da emenda. Como não há emenda, nós vamos discutir a versão original. E, se aprovar, vai direto para o plenário, e aí o presidente é que põe, na época certa, na hora do dia. E o meu voto, observando toda a legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, não vejo óbice na sua regular tramitação, razão pela qual emito o voto pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado com cópia, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Também está presente a eminente deputada Luciane Caminati, vice-presidente desta comissão. Presidente. Deputada Luciane Caminati, você com a palavra. Só cumprimentá-lo e cumprimentar demais deputados e deputadas, só justificando aos estudantes o nosso atraso, porque às 9h30 da manhã nós fomos chamados, a bancada do Oeste, para uma reunião com a FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, e a conversa se estendeu, inclusive um dos pontos de pauta é justamente o conteúdo desse projeto de lei do governo com relação aos empréstimos, que é a garantia de recursos e investimentos para a expansão da rede de energia trifásica. Então, só fazer essa justificativa aqui, para que todos saibam, nós estávamos em trabalho. Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente, se me permite. Deputada Paulinha, pois não? Eu quero também destacar que eu substituo o deputado Camilo justamente em razão da emergência da votação desse projeto de lei que vai assegurar, de fato, que a energia trifásica chegue ao nosso agricultor, às pessoas que moram nas comunidades do interior e ainda dependem de melhorias de rede para que os seus trabalhos, a sua vida, de fato, se afaste desse sofrimento da inconstância energética, né? É isso, senhor presidente. Senhor presidente, Deputado Mário Mota, com a palavra. eu tentei falar na oportunidade com o deputado Camilo, não houve condições, e ele me ligou de volta pedindo que a deputada Paulinha o substituísse e agradecendo o contato. Faço esse registro. Nós já fizemos as devidas justificações, inclusive com referência ao deputado Luciano Caminati, que estava realmente num outro compromisso. Mas vamos continuar com a pauta. Ainda encontra-se em meu poder o projeto de lei que trata de número 0632/2025, da autoria do Governo do Estado, e que altera o artigo 2º e acresce o anexo 2A à Lei 19.229/2025, que estima a receita fixa da despesa para o exercício 2025. Que projeto é este? Trata, senhoras deputadas e senhores deputados, do acréscimo de 0,55 de emenda parlamentar impositiva que os deputados têm direito de aplicar nas entidades e nos municípios. Até então, a Constituição de Santa Catarina determinava que cada um dos 40 deputados tinha o direito a destinar recursos de até 1% da receita líquida do Estado. E em dezembro do ano passado, nós alteramos a Constituição do Estado e passamos a ter direito de 1,55%. E ficou acordado, por lei, de que as emendas destinadas aos municípios do total de 1% seriam pagos no primeiro semestre e no segundo semestre. Mas as emendas do 0,55% seriam pagas todas no segundo semestre. Houveram inconsistência de algumas emendas, razão pela qual o Poder Executivo enviou para esta Casa o presente projeto de lei, o 0632/2025, para fazer a correção, ou seja, corrigir as inconsistências. Então, o projeto de lei tem cerca de 500 páginas, trata de todas as emendas. Ontem nós abrimos prazos, os senhores deputados fizeram as modificações e nós estamos agora, nesse instante, aptos a relatar o presente projeto de lei. Então, trata-se aí da liberação de mais de cerca de 250 a quase 300 milhões de reais em favor dos municípios. E somente neste ano de 2025, os 40 deputados haverão de fazer o repasse para os municípios, recursos da ordem de quase 800 milhões de reais. Nunca na história do Legislativo alcançou-se um valor tão expressivo, né, de destinação aos municípios. Também, da mesma forma como o anterior, eu verifiquei toda a documentação acostada ao presente processo e não vejo óbice da sua regular tramitação, razão pela qual emito o meu voto, que é pela aprovação da matéria. E se assim for aprovado, aqui também, nesta condição, é terminativo o parecer da Comissão de Finanças. E mais, é a única comissão em que esse projeto tramita. Então, como trata-se de finanças e orçamento do Estado, a Comissão de Finanças é a comissão que tramita esse tipo de projeto de lei. Ele iniciou aqui e vai terminar aqui, e daqui para o plenário. Então, o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original, conforme a correção feita pela coordenação do orçamento estadual, que é o anexo que tem quase 500 páginas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia, permanece como se encontra aprovado. Vamos, então, à deputada Paulinha, que, em nome do deputado Camilo Martins, vai relatar o projeto 0524/2025. Deputada, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu trago aqui, em nome do deputado Camilo, relatório e voto ao projeto de lei 0524/2025, de autoria do nosso colega Rodrigo Minotto, cujo propósito é dispor diretrizes para o atendimento de indivíduos com indícios de emergências clínicas durante abordagens realizadas por agentes de segurança pública no Estado de Santa Catarina, instituindo, então, o protocolo estadual de identificação de emergência clínica em abordagens policiais. Imagino que o deputado Camilo chegou. Posso terminar o teu trabalho? Tudo bom, querido? Imagino que o deputado Rodrigo Minotto se inspirou num episódio recente em que um homem conduzido pela polícia confundido o seu estado de saúde física com embriaguez, e, na verdade, era um infarto,
acabou vindo a óbito. O voto do deputado Camilo, de um projeto de lei que já foi amparado pela Comissão de Constituição e Justiça, para resumir, senhor presidente, e ser breve, célere, ele conclui dizendo que a proposição é compatível e adequada ao PPA, LDO e LOA, não apresenta vícios e, sob a perspectiva da disciplina financeira, também não traz grandes impactos. Por isso, o deputado Camilo Martins, com base nos artigos 73, 144 e 146, vota pela aprovação da matéria em tela. Este é o voto. É pela aprovação. Parecer e voto do eminente deputado Camilo Martins, hoje substituído pela deputada Paulinha, ao projeto de lei 0524/2025, que tem como autor o deputado Rodrigo Birotto. Esse projeto de lei é diferente dos outros. Ele iniciou, foi lido do expediente da Casa, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, veio para a Comissão de Finanças e, se aprovado aqui, vai tramitar em outras comissões. Não havendo emendas, ele vai depois direto a plenário. Se houver emenda, ele volta para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, a deputada Paulinha fez o relato em nome do deputado Camilo e votou pela aprovação da matéria. Em discussão. Presidente, também gostaria depois. Deputado Alex Brasil. As damas primeiro, por favor. Quem pediu? Deputada Luciana Caminati. Obrigada. Pela ordem, presidente, eu só agora que chega o deputado Camilo, eu peço permissão para me retirar e devolver, então, os trabalhos ao meu colega. Imagina. Muito obrigado pela participação. Estava bom, duas Deputada mulheres Luciana Caminati, na mesa Vossa Excelência, com a palavra. Não, eu quero só trazer a relevância dessa matéria e parabenizar o deputado propositor, deputado Rodrigo Minotto. Eu acompanhei este caso logo no dia quando aconteceu, fui procurada, inclusive pela nossa ex-deputada Ângela Albino, que relatou a gravidade da situação. Um servidor do Judiciário, mas poderia ser qualquer cidadão catarinense, que foi abordado e logo de início, a leitura que se fez equivocada, diga-se de passagem, é de que esse cidadão estava embriagado, quando, na verdade, ele não estava embriagado. Todos os exames de saúde depois puderam comprovar que não havia álcool, né, no seu organismo, e ele foi preso, né, por uma infração de trânsito grave. E ele acabou morrendo na prisão. Eu acho que esse projeto, que tem o apoio, inclusive, do próprio Sindicato do Judiciário, do Sintrajus, da FenaJus, que é a federação também, e o próprio Tribunal Regional do Trabalho se manifestou favorável, porque foi uma tragédia que aconteceu, né? Aqui não houve má fé, mas nós, enquanto legisladores, precisamos legislar para evitar que, primeiro, venha o pré-conceito em relação à situação, uma pré-classificação. Ou seja, nem sempre, quando se aborda uma pessoa, aquela pessoa pode ser considerada com o seu comportamento visível ou aparente. Isso pode acontecer com pessoas do espectro autista, pode acontecer com pessoas com diferentes transtornos, pode acontecer com pessoas com distúrbios e pode acontecer com pessoas como foi o caso aqui. Então, eu quero enaltecer a relevância dessa matéria para que, de fato, se possa ter atitudes, eu diria, não só mais responsáveis no tratamento, mas também na abordagem e no devido encaminhamento. Este fato que aconteceu, o cidadão não deveria ir para a cadeia, ele deveria ir para um hospital naquele momento. E o processo judicial é que ia, então, depois correr e fazer o devido julgamento. Então, quero só fazer essa ponderação aqui, presidente, porque eu acho que não se trata de qualquer matéria. Eu não estou aqui pessoalizando. Eu estou dizendo que essa matéria vem para prevenir possíveis erros. Muito obrigado, deputado Luciano Caminati. Não havendo mais quem queira discutir. Presidente. Deputado Alex Brasil, por favor. Na verdade, como eu estou hoje substituindo o deputado Sargento Lima, a pedido dele, eu peço vista do projeto, presidente. Visto em gabinete
à vista em gabinete do deputado Alex Brasil, o projeto de lei 0524/2025. Senhoras e senhores, também é lícito e é regimental um deputado estadual pertencente à comissão, quando é emitido o relatório e voto, né, não se achar confortável para votar ou rejeitar. E o que é que ele pede? Ele pede que a votação seja postergada por um período até que ele possa, em gabinete, fazer a verificação de todo o projeto. E depois ele devolve, com manifestação de voto vista ou não. Se ele devolver sem manifestação, passa a valer o relatório e voto do relator. E se ele der voto vista, depois nós vamos para a votação. Primeiro o voto do relator e depois o voto vista do deputado que fez a apresentação desse voto a que me referi. Então, vista em gabinete, deputado Alex Brasil. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, demais integrantes da comissão, a todos os nossos queridos visitantes temporários e aqueles que se encontram acompanhando as transmissões da TVA desta reunião de comissões. E vocês poderão acompanhar posteriormente em suas cidades, sempre que quiserem, pela TVA, pelos veículos de comunicação social da ALESC, a qualquer momento. Aliás, um trabalho excepcional produzido por uma grande equipe de jornalistas aqui na ALESC. Eu tenho relatório e voto a um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, que estava exatamente aqui atrás, nesse momento, que institui um projeto de prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família. Ele apenas corrige uma redação da legislação que hoje é caracterizada pela frase agentes comunitários de saúde por equipe de estratégia de saúde da família e equipe multiprofissional. Porque, atualmente, as alterações corrigem o que na legislação caracteriza que apenas agentes comunitários de saúde. Vale lembrar que, segundo informações da Diretoria de Atenção Primária à Saúde de Santa Catarina, são duas equipes distintas. A equipe de estratégia da saúde, que compõe essa equipe, com médico generalista ou especialista em saúde da família, ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Estes integram a chamada equipe de estratégia da saúde da família. A equipe multiprofissional ou profissionais inseridos já é com outra constituição. E o que acontecia até agora? A legislação permitia que apenas agentes comunitários de saúde fizessem atendimentos. E uma equipe de estratégia da saúde de família é muito mais completa do que apenas o agente. A matéria foi lida na sessão plenária do dia 29 de abril, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. O relator foi o deputado Volney Weber. Foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Fomos designados relatores na forma regimental. E como a proposição visa apenas corrigir a redação prevista nesta Lei 17.915, a redação foi integralmente mantida, sem criar qualquer nova obrigação, portanto, ela só pretende facilitar o desenvolvimento de um projeto já existente, permitindo expressamente que o projeto de prevenção na violência doméstica com a estratégia de saúde da família seja conduzido por uma equipe especializada, já constante nos quadros das pastas competentes do Estado. Não está criando cargo algum, apenas trocando a denominação para permitir que a equipe possa dar atendimento quando necessário. Quanto ao mérito, sob a ótica desta comissão, entendo que a matéria preza pela eficiência do serviço público, alinhando-se aos ditames constitucionais e aos princípios gerais da administração pública. Como não cria nenhuma despesa nova para o Estado, ela passa por aqui, pelo menos na visão do relator dessa matéria, com a proposição de aprovação integral. É essa a minha posição como relator, senhor presidente. É pela aprovação, parecer de voto. Pela aprovação, exatamente. É pela aprovação
Parecer e voto do eminente deputado Mário Mota, o projeto de lei 01/2025, da autoria do deputado Fabiano da Luz. Em discussão. Presidente, Deputado Alex Brasil. volto aqui a pedido do deputado Sargento Lima, peço vista sobre o projeto. Em gabinete. Vista em gabinete, deputado Alex Brasil. Continua com a palavra o deputado Mário Mota. Mais um relatório e voto ao projeto de lei 0519/2024, que dispõe sobre a adaptação da alimentação escolar e outras medidas inclusivas para estudos apresentados com o TEA, o transtorno de espectro autista, com o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, dislexias e altas habilidades superdotação, nas instituições de ensino público e privado do Estado de Santa Catarina e da outras providências, de autoria do deputado Marcos da Rosa. Ele autoriza as concessionárias de distribuição de energia elétrica a oferecer de forma facultativa o serviço de fornecimento à instalação de padrão de entrada de energia. Eu tenho a impressão de que tem algum equívoco por aqui. Vamos lá. Não está batendo. Por favor, Reginero. Sim, eu estou. Mas é que eu... Não é esse aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou direto ao voto, senhor presidente. Quanto ao mérito, sob a ótica desta comissão, nós entendemos que a matéria preza pela eficiência no serviço público, alinhando-se aos ditames constitucionais. A proposição não incute aumento de despesa ou redução da receita ao poder público, portanto, recebe um encaminhamento desta relatoria pela aprovação do projeto de lei 0519/2024 nesta Comissão de Finanças e Tributação. Senhores deputados, é pela aprovação, na forma da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer e voto do eminente deputado Mário Mota ao projeto de lei 0519/2024, que tem como autor o deputado Marcos da Rosa. Em discussão. Presidente. Deputado Luciano Caminato, com a palavra. Só a título de esclarecimento, essa emenda que foi aprovada na CCJ é a mesma que consta de aprovação aqui na Finanças, com parecer da Secretaria de Estado da Deputado Educação? Mário Mota, para a devida explicação. Porque a Secretaria de Educação se manifestou favorável, mas com emendas. A minha pergunta é se essa emenda é a mesma da CCJ. Deputado Mário Mota faz referência à emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, após o diligenciamento, o relator apresentou seu relatório e voto pela aprovação com a apresentação de emenda substitutiva global, alterando o projeto, substituição dos termos relativos às condições específicas, falando em TEA, TDAH, dislexia, HSD, para a expressão, abre aspas, estudantes com necessidades específicas, fecha aspas, retirada da menção ao terapeuta ocupacional, pois não faz parte da rede de ensino, e corrigindo a redação da palavra dotações, sendo aprovada por unanimidade. Nesta Comissão de Finanças e Tributação, nós fomos destacados como relatores. A proposição dispõe sobre a adaptação da alimentação escolar e outras medidas inclusivas e, conforme informação prestada pela Secretaria de Estado da Educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, já possui plano alimentar diferenciado para quem possui restrições alimentares e medidas específicas para alunos com necessidades especiais. Verifica-se que o projeto de lei em questão está alinhado ao Programa Nacional de Alimentação, não trazendo novos encargos ao poder público, apenas assegurando o direito dos estudantes com necessidades específicas terem suas necessidades e especificidades respeitadas. Senhora deputada, senhores deputados, a emenda substitutiva global foi apresentada na Comissão de Constituição e Justiça pelo relator da matéria naquela comissão, que foi o deputado Napoleão Bernardes. E o deputado Mário Mota acata a emenda substitutiva global no seu parecer desta comissão. Então, não havendo mais quem queira discutir o relatório e voto do eminente deputado Mário Mota, coloco em votação. Os senhores deputados com cópia permanece como se encontra aprovado. Deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu quero registrar a presença do nosso presidente da Câmara de Vereadores do município de Jaraguá do Sul, Luiz Fernando Almeida. Eu tenho para relatar o projeto de lei número
0418/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que assegura o direito ao acesso gratuito a fraldas descartáveis a pessoas idosas e a pessoas com deficiência em situação de hipossuficiência econômica, que a matéria, à época, na Comissão de Justiça, foi instruída por diligências com manifestações juntadas do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família. No âmbito deste colegiado, pela natureza da matéria, dentro do campo de análise dos aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a nossa função legislativa e fiscalizadora, eu tenho como necessário ainda instruir o projeto, posto que a matéria já é uma realidade como política de ações de serviços de saúde em âmbito federal, embora neste projeto o autor impute também, por conta do Estado de Santa Catarina, tal serviço. E obrigação, se avizinhando, em tese, criação ou aumento de despesas aos cofres públicos com a implementação desta ação a nível estadual, não obstante o nítido interesse público do propósito. Requeiro diligências à Secretaria da Casa Civil para que esta possa instar a Secretaria da Fazenda a apresentar manifestação acerca da matéria, subsidiando o voto conclusivo, senhor presidente. É pelo diligenciamento, parecer e voto do eminente deputado Antídio Lunelli, é o projeto de lei 0418/2023, que tem como autor o deputado Marcos da Rosa. Em discussão, não havendo quem queira discutir outro. Deputada Luciana Caminati. Fazer um registro da importância dessa matéria também. Eu coordeno a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único da Assistência Social. E é justamente a população do Estado mais carente, mais necessitada. E quem tem em casa uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência, sabe que o salário do final do mês não dá conta das necessidades básicas desse cidadão. Eu quero destacar, como bem citou meu colega deputado Antídio, que hoje já temos um programa de farmácia popular, onde as pessoas com 60 anos ou mais e também as pessoas com deficiência devem ir à farmácia credenciada, apresentar um documento de identificação com foto e CPF, e aí, se enquadrar dentro desses critérios, né, como eu falei, 60 anos ou pessoa com deficiência, vai ter a fralda geriátrica gratuita. Isso é bem importante. Então, eu quero só destacar como uma necessidade básica também. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto do deputado Antídio Lunelli, que era pelo diligenciamento. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Deputado Camilo, Vossa Excelência, para a apresentação. Bom dia, presidente Marcos. Cumprimentar os nobres colegas deputados aqui da Comissão de Finanças, a todos os alunos que hoje estão aqui visitando a Assembleia Legislativa no estágio visita. Para mim é um prazer, uma honra a presença de vocês. Sou Camilo Martins, atualmente deputado estadual. Estou no meu primeiro mandato, fui prefeito da minha cidade em 2 oportunidades, de 2013 a 2020, e estamos aqui trabalhando. Hoje não pude estar presente porque nós tínhamos uma reunião de líderes com o governador, mas é uma honra aqui participar dessa sessão e poder cumprimentá-los. E também quero aqui registrar, presidente, a presença do meu amigo lá de Vitimarsum, Alcione Pintor, vereador lá daquela cidade, que nos visita hoje nessa manhã. Forte abraço e sempre sejam bem-vindos, alunos. Senhores deputados, não há mais matéria a discutir nem a deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião. Mas antes, desejar a todos vocês boa estada em Florianópolis. Bom dia e muito obrigado.